E vai lá porque é o seguinte, eu arrumei emprego em menos de uma semana. Só cheguei lá, entreguei o currículo. Moradia também foi um grande desafio. É difícil porque assim, no Brasil, de onde eu vim, da Zona Leste e tudo mais, você vê uma plaquinha de alugas. Depois que eu saí desse sofá, fui morar numa casa que foi terrível, assim, acho que foi uma experiência péssima. Que ela cobrava tipo 580. A dona da casa, ela fechava a cozinha às 8 da noite. Pra gente que precisa de casa, você entra nas casas. E não tinha exatamente um recibo. Me chamaram pra ser kitchen porter. Melhorou muito o meu inglês, né, porque eu tinha que conversar inglês com a galera. Então é bom você ter isso no seu currículo também, você se sentir literalmente um trabalhador aqui. E ela me orientou a trabalhar como cuidador de idosos. E eu não tenho qualificação nenhuma, nunca tive. E eu trabalhei em torno de uns 8 meses nessa empresa, da qual eles me ofereceram a oportunidade de visto. A parte de trocar a fralda é a parte mais fácil. A gente Sério, sempre cara? brinca com isso, nossa. E tanto porque hoje eu trabalho como cuidador de idosos, eu nunca imaginei que um dia eu ia gostar tanto de fazer isso. Consegui ir pra Liverpool, foi minha primeira viagem, eu fui sozinho, foi muito Aham. boa. Depois eu fui pra Amsterdã, em seguida eu consegui retornar ao Brasil, vi todos os meus Já foi familiares. no Brasil também? Já, essa foi a Massa. melhor viagem. Fala pessoal, beleza? Eu tô falando aqui diretamente de Dublin, na Irlanda, e hoje vou estar dando um rolê, entrevistando aqui um parceiro. O cara já mora na Irlanda 2 anos e 8 meses. Ele veio pra Irlanda como estudante. Durante a jornada dele aí aconteceu várias coisas, coisas boas, e ele conseguiu visto de trabalho e tá aqui já há 8 meses a mais. E agora a gente vai dar um rolê, gravar um vídeo. Olá, boa tarde, inscritos do canal do Amauri. Como é teu nome? Meu nome é Marcos. Marcos, é de onde? Sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Cara, e fala pra rapaziada aqui, como tu veio parar na Irlanda, cara? Como foi essa decisão de tu vir morar aqui nesse país? É simples, na verdade, o que Aham, acontece. Desde sempre, meu sonho sempre foi sair do Brasil, desde que eu descobri que, né, o mundo é sim. muito maior do que a gente via, né. Tu nasceu e se criou em São Paulo? Eu nasci e cresci exatamente em Parelheiros, mas aos 18 para 19 anos eu me mudei para a Zona Leste, Ermelino Matarazzo. Eu estudei, eu fiz técnico em Química, eu fiz técnico em Segurança do Trabalho também. Da Não hora. cheguei a atuar na área de Segurança do Trabalho, mas atuei um tempo na área Química, fiz estágio. Comecei com telemarketing, meu último emprego no Brasil foi numa agência de turismo, eu era tipo concierge, então eu Entendi. organizava viagens de luxo para alguns clientes de alta renda. Me abriu a oportunidade até para me aperfeiçoar no inglês e tudo mais, o que foi bastante útil para quando eu me mudei para cá. Tu já tinha noção de inglês também? Sim, porque eu jogava muito videogame, a verdade é essa. Que da Então hora. eu aprendi muito inglês jogando videogame e vendo tradução de música, né. Antes de vir pra Irlanda, pesquisou outros países, Canadá, Sempre, né. Austrália? A verdade é que quem se muda pra Irlanda, a gente sempre tenta, na verdade, ir pra Canadá, Austrália, Nova Zelândia, porque são países bons pra turistas e Aham. pra imigrantes, porém é melhor, né, tipo, na questão tanto do clima, que a gente sempre comenta sobre o clima daqui da Irlanda e tudo mais. A Irlanda, ela veio como recomendação de uma amiga minha que trabalhava comigo também, Caroline, na mesma agência, a gente trabalhou junto, na mesma equipe e tudo mais. E ao contar pra ela que eu tinha planos de deixar o Brasil, né, do meu sonho e tudo mais, ela me recomendou a Irlanda através também de uma agência da qual eu negociei com eles. E aí a Irlanda veio a calhar porque é o mais simples, né, o menos burocrático e também é o mais barato, a verdade é essa. O primeiro contato com a Irlanda foi por uma indicação de uma amiga. Ficou com medo, como é que foi o coração e tal, deixar a família Tenho e tal. família, eu tenho amigos, eu tenho tudo lá. Eu morro de saudades de todo mundo, mantenho contato com eles, então eu sempre falo. Medo, sim, bastante medo, mas ao mesmo tempo era uma realização. Era um mix, assim, de sensações de ter que deixar tudo que eu tinha brevemente conquistado, então eu já morava sozinho, eu já tinha uma certa estabilidade. E aí largar, literalmente, isso tudo foi bem assustador, mas valeu bem a pena. Tinha saído de São Paulo pra outra cidade, pra viajar férias e tal. Eu já conheci o Sudeste inteiro a trabalho, trabalhei como instrutor em um planetário móvel. Fui pra Goiânia, já fui pra Brasília, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Viajei bastante pra alguns lugares, assim. Fora do Brasil, essa foi minha primeira vez. Como foi, assim, pra tu chegar aqui na Irlanda? Quase 3 anos atrás. Exatamente. Como é que foi, assim, pra ti? Chocante, né? A arquitetura já é outra coisa. Então, quando eu me vi ali na Spire, assim, poxa, já é outro país, já é outra coisa. Foi a realização de um sonho, foi maravilhoso. Eu lembro bem, assim, do dia. Era um dia ensolarado, bastante frio, dia 24, 25 de janeiro. Bem frio, era inverno. Mesmo assim, aquilo me deixou bastante animado. Foi ótimo, pra bem falar a verdade, assim, saber que eu tava em outro país e que eu realmente tinha conseguido sair dali e realizar esse sonho. Então, foi uma experiência incrível. Em relação à escola, adaptação, como é que foi quando tu conseguiu teu primeiro trabalho? Tinha o valor da comprovação, que a gente sabe pra quem tá saindo do Brasil não é fácil, muito dinheiro investido, arriscar, né? Porque querendo ou não, você tá arriscando, teve que dividir quarto. Conta aí pra rapaziada como é que foi. Dublin é maravilhoso, só que agora a gente vai falar dos bastidores, né? Que é a Aham. parte que realmente interessa. Então vamos lá. Ao chegar aqui na Irlanda, eu já tinha reservado 2 semanas num hostel e foi boa a experiência. Em seguida, eu fiquei umas 2 semanas no sofá da prima de uma moça que também trabalhava comigo. Inclusive, muitíssimo obrigado a Glaupe e Natália também. Pessoal que
me ajudou bastante, assim, no começo, foi bem essencial. A agência já tinha uma acomodação ali inclusa ou não? Só o hostel, 2 semanas. Por eu ter breve noção de inglês, facilitou bastante, então eu acabei avançando algumas etapas, já saber falar ou já ter algumas outras palavras no meu vocabulário, coisas que a gente usava jogando videogame, então facilitou bastante, o inglês fluiu. Sobre emprego, eu vejo que o pessoal sempre pergunta, é bem burocrático, assim, você estranha, hoje em dia eu já tô acostumado, então papel que sobe, papel que desce, a gente já sabe como é que funciona. Mas vamos lá, ao chegar aqui na Irlanda, é claro, como eu vim com a intenção de restabelecer e mudar de vida, então eu cheguei na segunda-feira, na terça-feira eu turistei assim na cidade, no centro, na quarta-feira eu já tinha imprimido alguns currículos e fui entregar na cidade. Sem começar as aulas nem nada? Sem começar as aulas nem nada, essas aulas ia começar na outra semana. Você tinha feito amizade no rosto por ali? Algumas amizades, assim, com o pessoal que eu tô dividindo o quarto, né, com quem eu tava dividindo o quarto, então foi bem tranquilo. Cara, deixa eu adivinhar, tu foi entregar currículo na região Tempobar ou não? Sim, claro, Sério? todo mundo, todo Caramba. mundo, e vai lá porque é o seguinte, eu arrumei emprego em menos de uma semana. Sério, mano? Sim, a verdade é essa. Então, foi bem fácil, na verdade, gente. Não tem nem como eu colocar nenhum tipo de dificuldade ou empecilho. A coisa mais simples do mundo. Saí entregando o currículo, e aí eu entreguei em vários lugares e tudo mais, com pouco inglês que eu tinha. Claro, eu usei o Google Tradutor para poder elaborar um texto, né? Sim, Olha, eu tô sim. em busca de emprego e tudo Sim. mais, não tinha tanto vocabulário assim. E onde eu arrumei emprego foi no O'Brien's Café. Um Starbucks, uma É coisa do tipo um Starbucks, exatamente. Sim. Tem muitos aqui pela cidade. Sim. E é rede de café. Então, assim, em menos de uma semana eu só cheguei lá, entreguei o currículo. Nem foi na loja que eu tinha entregado, na verdade. Aí me Sim. chamaram de uma outra na estação Connolly. Aqui a gente trabalha, pra quem é estudante, é permitido por lei trabalhar até 20 horas. 20 horas. Só que, claro, que a gente sempre acaba conseguindo fazer um pouquinho a No mais inverno, né? durante Verão. essa época de verão, inverno. Inverno mais no Natal e Ano Novo. Que eles facilitam, eles liberam bastante horas. Mas durante o verão também. Então, na questão de emprego, é até tranquilo, assim. O desafio é você exercer uma nova função. No meu primeiro emprego, eu trabalhava de manhã, trabalhava das 7 e pouquinho até meio-dia, mais ou menos. Depois eu ia pra escola e depois voltava pra casa ou pro hostel e Foi ficava nesse de que tu boa. conseguiu de uma semana aqui ou não? Esse emprego eu arrumei em menos de uma semana, esse do O'Brien's. Como foi? Literalmente foi entregar currículo, acho que foi, entreguei o currículo na quarta-feira. Sexta-feira me falaram de uma entrevista, me ligaram no número que eu tinha, foi a primeira vez que eu falei inglês, literalmente no telefone, assim. E eu sabia que era de entrevista, porque quem me ligaria, né? Simples assim. E, cara, eu fui fazer a entrevista, foi bem fácil, com um pouco do inglês, assim, que eu tinha. Era uma equipe um tanto brasileira, então a gente falou inglês, mas deu pra se entender de uma forma bem simples. E não foi nada difícil, assim, arrumar o emprego. Pra fazer um pouquinho de tudo, né? Aquele famoso flower stuff. A gente vai fazendo um pouquinho de tudo, faz um café, faz um lanche. Primeiro emprego tá bom, né? O cara que vem com vontade, emprego, sim. sonho, né? Pra primeiro emprego, sim. Foi difícil esse emprego, passei 2 meses nele. E é muito difícil você se adaptar com todas as mudanças ao mesmo tempo. Hoje eu consigo ver que era uma junção de coisas que transformaram. Salário mínimo, exatamente. Foi através desse também que eu tirei o PPS, que é aquele documento que a gente tira para poder depois receber o salário de forma integral. Fizeram a carta e tudo mais. O aluguel conseguia pagar de boa nesse período? Moradia também foi um grande desafio, igual todo mundo sempre comenta. Eu sempre falo aqui também que a moradia é coisa brava aqui. É difícil. É difícil porque, assim, no Brasil, de onde eu vim, da Zona Leste e tudo mais, você vê uma plaquinha de aluga, se você bate lá a palma, conversa com o dono da casa, negocia com ele, pronto, e acabou. E aqui não tem isso. Aqui é uma burocracia, então tem agência, tem locatário, e, assim, bem complicado. Landlord, exatamente. Quando eu saí dessa casa... Tem que dividir aluguel aqui com outras pessoas que você não conhece, às vezes, né? Exatamente. Literalmente é uma crise bem difícil. Depois que eu saí desse sofá, dessa casa que me hospedaram durante um tempo, eu fui morar numa casa que foi terrível, assim, acho que foi uma experiência péssima. Perto do Phoenix Park, bem pertinho, assim. Era uma landlady lá que ela cobrava, tipo, 580, muito caro. 2 anos atrás, 580? Ah, sim, eu dividia quarto com mais uma outra galera. O pessoal era até de boa, mas assim, a estrutura da casa não era tão boa. A dona da casa, ela fechava a cozinha às 8 da noite. Não podia cozinhar. Era péssimo, assim. Ao chegar aqui como imigrante, você literalmente não tem pra quem recorrer. Foi uma experiência bem difícil, foi bem traumatizante. Os milagres que acontecem em Dublin, porque essa acomodação ela ia fechar e essa casa, de uma forma geral, por a mulher receber mais incentivos do governo. Tal, né? Exatamente. Então ela declarou que a casa ia ser encerrada. Às 45, assim, do segundo, uma menina que estudava comigo na mesma escola falou de uma vaga numa casa e aí eu consegui um dinheiro também e aí consegui pagar essa casa, entrei no calção e na casa que eu tô até hoje. Essa casa que tu tava dormindo lá, muito apertado, pagando caro, devolveu o dinheiro pra vocês e mandar vocês embora por causa do... Não. Não? Esses são os bastidores. Porque, assim, pra gente que precisa de casa, você entra nas casas e não tinha exatamente um recibo. Não tem pra quem correr, a verdade é essa, não tem pra quem correr e assim, aí a parte é onde a galera sabe e a galera vai tirar vantagem mesmo. Vocês tiveram que sair de lá porque ela teve que receber os refugiados. Exatamente. Primeiro emprego, primeira casa. Bom, a verdade é que o começo foi bem difícil mesmo. Por mais que a gente venha assim, com esse ânimo e a intenção é sim conscientizar, é animar as pessoas que têm vontade de vir pra cá, só que mostrando realmente como as coisas são. Sem filtros, exatamente. Aqui é os bastidores. Então, primeiro emprego eu consegui, depois meu segundo emprego, eu mudei de emprego quando me chamaram pra ser kitchen porter. Sério? Pessoal da escola, exatamente. Já foi kitchen porter? Já fui. Você é kitchen porter? Mano,
melhor emprego possível. E o que acontece? Nessa empresa eu trabalhei uns 8 meses e foi muito interessante, foi muito bom, na verdade. Melhorou muito o meu inglês. Era um restaurante, pub? Um hotel, na Um verdade. hotel. Exatamente. A estrutura da cozinha era impecável, assim, tinha todos os equipamentos, a pia era na altura certa. Assim, o que te importa é tá entendendo o que eu tô falando. Toda a documentação toda limpinha Já, ali pra começar lá. até aí já tava bem mais simples, Nossa, né? Eu já tinha certo. me mudado pra casa que eu tô morando atualmente. O hotel fica, o Travelodge, ele fica ali no centro. Ah, então tu ia a pé. Ia tranquilo, Caralho, ia que emprego tranquilo. bom. E a escola também ia a pé? Sim, a escola eu ia a pé também. Vale mais a pena você investir em um bom tênis do que você investir em algum outro meio de transporte. As ruas são estreitas, o sistema de ônibus é diferente, então acaba demorando um pouquinho pra você chegar ao seu destino. Então, ir Caralho. andando é o melhor mesmo. Aí como que te importa? Tu não pensou em crescer na área? O hotel da qual a gente trabalhava, o que te importa no máximo é ter cozinheiro. Também sendo estudante, né? Exato, é muito difícil. E pra bem falar a verdade, eu não me identifiquei com o ambiente de cozinha. Sim, Tem gente que sim. se identifica, tem gente que gosta. Foi uma boa oportunidade, inclusive, Sim. porque eu aprendi muito inglês. Sim. Então, no lugar eu tinha que falar Conseguia com o comer, filipino, levar comida pra Nossa, casa? comia pra caramba. Comia muito bem. É um ambiente pesado, sobrecarregado. E pra quem Trabalho. estuda, pra quem tem uma rotina aqui, e o tempo aqui é frio, ter um sol desse é raro, um clima Hoje o assim, dia né? tá bonito, hoje o dia Sim. tá lindo Sim. mesmo. Eu trabalhei nesse hotel durante um período de aproximadamente 8 meses. Meu inglês foi lá pra cima, porque eu tinha que conversar inglês com a galera, então é bom você ter isso no seu currículo também, você se sentir literalmente um trabalhador aqui. Após isso, eu trabalhei também em um pub, que é bem pertinho aqui, e esse pub também eu fui kitchen porter barra cleaner Tava do avançando no pub. currículo, já tinha Já tava 3. melhorando, exatamente. Isso em quanto tempo? No primeiro ano. Aham. Acontece bastante coisa, assim. Acontece muita coisa. Muda muita coisa. E aí depois, nesse meio período, eu conheci uma amiga minha chamada Arituzi. Brasileira também? Super gente fina. E ela me orientou a trabalhar como cuidador de idosos. Eu não tenho qualificação nenhuma, nunca tive. Simples assim. Teve interesse? Tive interesse. Sim, aqui, cara, se você tem interesse, se você pede, o universo lhe entrega. Vem disfarçado às vezes, aí o cara fica, não sei o que, fica Exato. reclamando. Ou às vezes não chega do jeito que a gente pediu, mas Exato, chega. Ou então exato. não chega na Chega hora que a gente disfarçado. pediu. Então, aí me recomendou para trabalhar como home care, sobre as oportunidades, né, as portas que isso abria, né. A princípio, é claro, eu não tinha qualificação, então a princípio eu fui bastante relutante, só que a verdade é que o tempo vai passando. Eu já tava aqui há um ano fazendo, eu chamo só de emprego, não é subemprego, é só um emprego, mas não te dá uma Estabilidade? estabilidade, exatamente. Você não tem estabilidade nenhuma. E esse lance de trabalhar como home care já te dá a possibilidade de visto, porque é uma área que eles precisam. Bem cobiçado, porque pelo que eu Uhum. vi, tem vaga que é por ano, surge e tal, tantas vagas, e depois fecha, né? Exatamente. Um camarada que estudava comigo já estava na segunda escola. Já tinha Sim. acabado a primeira renovação, já tinha Sim. entrado de férias, onde eu comentei com um rapaz da mesma sala que eu estava interessado, né, em trabalhar como home care. E ele me passou uma lista de e-mails de empresas de home care. Então eu disparei e-mail para essas empresas e aí o que eu coloquei no meu currículo? A verdade, simples assim. Tava trabalhando no kitchen porter, eu tinha interesse em aprender. 2 empresas me ligaram de imediato, uma me perguntando se eu tinha habilitação, a drive license, permissão para dirigir, eu não tenho, e a outra me perguntando se eu tava full time, estava o tempo todo disponível. Sim, e na época eu era estudante, então foi não. A empresa que eu trabalho hoje, ela simplesmente me chamou para uma entrevista. Não me Sério? perguntou nada, assim, só vem pra entrevista. Fiz a entrevista, passei, até meu inglês já tava Que da bem hora, mais cara, avançado que e da hora. melhor. E aí eu trabalhei em torno de uns 8 meses nessa empresa, da qual eles me ofereceram a oportunidade de visto, e aí eu tô Nice. hoje com o visto de Irado. trabalho. Pra cada pessoa Uhum. é uma realidade diferente, cara, né? A parte de trocar fralda é a parte mais fácil, a gente Sério, sempre cara? brinca com isso. Nossa, fazer a higiene, né? Vou chamar de fazer a higiene, tomar todos os cuidados, fazer a higiene matinal, a de tarde, de noite, que é trocar fralda, assim, é limpar a privacidade do Sim. idoso e tudo mais. Essa é tecnicamente a parte mais fácil. A Sim. gente trabalha bastante o psicológico, porque a gente vê pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, diferente do Brasil, onde a gente cuida dos idosos. Então, assim, seu avô, sua Sim, avó, sim. então vai ter um netinho ali cuidando. E aqui na Irlanda é chocante porque simplesmente não tem. Os irlandeses eles saem bastante assim, então quem fica exatamente para cuidar desses idosos são os imigrantes. Então, exatamente por isso que até que facilitam work permit, essa permissão de Sim. trabalho, para quem tem interesse em cuidar desses idosos, porque é de fato uma grande demanda. No momento, eu tô atendendo em torno de 6 pacientes ao todo, só que eu não faço todos eles no mesmo dia. Tem alguns que eu já sei para onde eu vou de manhã. Vou para casa de um, e depois vou para casa do outro, depois vou para casa do outro. Eu tenho um período da qual eu consigo voltar para casa para almoçar, e eu vou na casa dos idosos, né? Então eu tenho uma bicicleta elétrica, que eu uso ela para me locomover pela cidade, e aí eu vou na casa desse idoso. Como eu já cuido de alguns já tem um tempo, já rola uma proximidade, então você pergunta já como que é o dia a dia deles, e rola um carinho muito grande até, tanto da família, quanto da sua relação pessoal com essas pessoas que literalmente você cuida delas. Fazendo ali parte da vida, né, cara? Nos últimos momentos ali do Exatamente. Cara, né? Parte que você aprende a desenvolver também mais a sua sensibilidade. Tem todo um sistema. A empresa me forneceu um celular onde aparece o horário que eu tenho que estar e aonde. Sim. Então eu vou até a casa desse cliente, eu faço o check-in, podemos Sim, assim dizer, o registro entendi. que eu cheguei, faço o que eu tenho que fazer. Bate Então a se eu precisar de foto. dar
banho, dou banho no cliente, eu troco a fralda. Tem uma rotininha. Eu chego lá, faço o que eu tenho pra fazer, e aí eu deslogo, né, dou clockout, falo que tô indo embora pelo sistema e vou pra casa do outro, e nesse outro a demanda vai ser outra e tudo mais. O primeiro cliente que eu atendi foi um dia depois do St. Patrick, então eu lembro muito bem, assim, primeira vez, e foi tipo, nossa, esse é o St. Patrick é aquela festa do padroeiro deles aqui, exatamente, exatamente, a São Patrício. Foi bastante interessante, foi algo muito mais simples, pra bem falar a verdade, do que limpar milhares e milhares de panela e louça e tudo mais, e aquele trabalho um pouco mais cansativo, né? Esse é bem menos cansativo fisicamente, às vezes, é claro, tem cliente que ele tem uma mobilidade reduzida, então você vai ter que levantar e tudo mais, só que é bem mais simples, né? Já a respeito de ter conseguido o visto de trabalho... Tu imaginaria? Tu já entrou nesse trampo imaginando isso? Tu veio como estudante, né? Tava bem triste, assim, com a circunstância da qual eu tava. E tanto porque hoje eu trabalho como cuidador de idosos, eu nunca imaginei que um dia eu ia gostar tanto de fazer isso. Nunca imaginei. Então é você se abrir pra uma outra oportunidade e deixar as coisas acontecerem. Elas não vão acontecer do jeito que você imagina, não aqui. É uma cidadania, uma residência, é o quê? Funciona mais ou menos da seguinte forma, né? Você entra aqui como estudante e tudo mais, passa os períodos como estudante. Eu já pulando, então, pro visto de trabalho, eu tenho o IRP. Então eu tenho permissão de residência aqui na Irlanda. Documento, sim. Exatamente. Só que acontece, eu ainda pago os 300 euros pra renovar. Então, eu ficando com esse visto de residência como trabalhador, em 5 anos, já passei então daqui a 4 anos eu consigo pegar a cidadania irlandesa. Você renova esse visto durante quanto tempo? Na escola, 6 em 6 meses? Não, é de um ano. Porque o contrato que a empresa me ofereceu é um contrato de 2 anos. Já conseguiu viajar? O poder de compra aqui é diferenciado, né? É claro que as coisas elas estão mais caras, mas a princípio, para quem chega do Brasil, veio uma diferença gritante, assim, no quanto de grana que você ganha, com quanto você gasta e no que você gasta. Então, de viagem, assim, eu consegui ir pra Liverpool, foi minha primeira viagem, eu fui sozinho, foi muito boa. Depois eu fui pra Amsterdã, foi muito boa também essa viagem. Em seguida eu consegui retornar ao Brasil, vi todos os meus familiares. Já foi no Brasil já, essa foi a melhor viagem. Eu fui pra minha cidade e fui como turista, né? Então, assim, a vida era outra, a circunstância é totalmente diferente. Depois eu fui pra Barcelona com uns amigos e depois eu consegui ir pra Londres. Foram viagens incríveis, assim, você vê outros países pra Londres, eu nunca imaginei que eu ia conseguir realmente ir pra Londres. E eu fui. Tua mente abriu, tua cabeça abriu depois desse intercâmbio, mano? Muito. E cada pessoa que você conhece aqui, parece que essas pessoas são extraordinárias, né, mano? Sim, todo mundo aqui tem uma história de guerreiro. E só por estar vivo aqui na Irlanda, já é parabéns, assim, pra todo mundo que tá aqui, que vem pra fazer o que você quer fazer aqui. Eu recomendo, é claro, vir pra Irlanda, porque mudou a minha vida, só que você tem que ter os seus motivos, porque você não pode esquecer desses motivos quando você estiver mal. E isso vai fazer sentido, porque se você vem pra fazer alguma coisa por uma outra pessoa, quando você estiver mal, isso não vai fazer tanto sentido. Mas se você tiver o sonho de realmente vir pra cá, passar esse processo, porque são vários processos, recomendo bastante, assim. Aqui é muito intenso. Você tem que ter muito cuidado pra não se perder. Tanto a questão de vida noturna, quanto a questão de acesso aos ilícitos e tudo mais, tem que ter equilíbrio. Sim, equilíbrio. Das ter coisas. Consciência, né? Ter consciência, lembrar de onde veio, pra onde quer ir, focar no inglês, né? Exato, o inglês é o principal, gente. O inglês é o principal. É importante, assim, não é exatamente uma crítica. O pessoal acaba focando em 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos. E tá certo, a pessoa ela vai encher o bolso, se a pessoa tem um objetivo de, preciso de fazer grana pra poder fazer isso, tá certo, vai pra cima. Se você tem do inglês, você já vai conseguir fazer trabalhos que não vão precisar de tanto tempo. O primordial é você vir morar aqui, você tem que aprender inglês porque é o idioma falado aqui. Então não vale a pena você morar em um país que você não fala o idioma local. Do mix cultural que a gente tem, é da hora ou não? Muito. Gente de todo lugar do mundo, né, Gente de todo lugar do mundo. Então foi a primeira vez que eu tenho amigos assim, que é da Turquia, outro pessoal aqui é mexicano, outro pessoal é do Peru. Então, assim, são a galera que você nunca vai ter acesso morando, sei lá, em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste. Tempo ali você vai ver gente de Londres, Estados Unidos. Indiano bastante, panamenho. A gente não vai falar de amor. Ele é totalmente low profile, né? Pelo profile, não? Sou completamente. Se quiser deixar o Instagram, pode deixar. Eu vou deixar sim. Curte aqui, comenta aí. Tem muita história, né, cara? A gente resumiu tudo aqui, mas tem muita coisa aí. Se vocês quiserem, a gente pode estar gravando mais um vídeo. Exatamente. E é isso aí, meu brother. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Aí. Valeu, pessoal do canal. Muitíssimo obrigado. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido algumas coisas pra vocês. E vai dar tudo certo. Acreditem nos seus sonhos. É nóis. Valeu.